Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Você já parou para pensar sobre o motivo de existirem estações mais frias ou mais quentes que variam de acordo com a região? No preocupante panorama climático atual, torna-se cada dia mais importante o entendimento dos padrões de variabilidade que impactam nas oscilações climáticas, interagindo com fenômenos como o conhecido El Niño. As condições climáticas modelam como o ambiente será em cada região geográfica, servindo como cenário para transformações no clima sob influência de diversos fatores espaciais e temporais. Isto indica as razões de estações com temperaturas variáveis e intensidade de chuva diferente. Hoje, na quinta aula do nosso curso de Mudanças Climáticas, a professora Fernanda Cerqueira Vasconcelos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, irá nos apresentar os modos de variabilidade climática a partir da definição de alguns dos principais padrões climáticos e seus impactos típicos. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, modos de variabilidade climática. Meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar um pouco sobre modos de variabilidade climática. Os objetivos dessa aula é entender os conceitos de clima, variabilidade climática e os modos de variabilidade, também conhecidos como padrões de teleconexão. Também vamos conhecer alguns dos principais padrões de teleconexões e os impactos típicos dele no clima, principalmente aqui para a América do Sul. Bom, antes disso nós temos que entender o conceito de climatologia, que é o estado médio da atmosfera. É como se a gente pegasse o tempo numa região hoje, amanhã e depois, somasse todos esses tempos e dividisse pelo total do número de observações. Com isso, a gente tem o clima, a climatologia daquela região para aquela determinada variável. Pode ser chuva, pode ser temperatura, como nessas figuras nós temos aí a climatologia de verão, da chuva, da precipitação e da temperatura no Brasil. E aí, com isso, a gente consegue definir se uma determinada região tem um clima desértico, um clima tropical, marítimo, um clima polar e etc. Então, em síntese, o clima é essa soma, essa média do tempo num determinado local durante um período de 30 anos. A Organização Meteorológica Mundial recomenda as normais climatológicas, ou seja, os mesmos 30 anos, de forma que a gente consiga comparar, por exemplo, o clima no Rio de Janeiro com o clima de Nova York. A atual normal climatológica é de 1991 a 2020. Teoricamente, nós temos que transladar essas normais a cada 30 anos, ou seja, a normal climatológica anterior era de 1961 a 1991. Porém, o clima vem mudando muito rapidamente. Então, por exemplo, se a gente até o ano passado, em 2020, que ainda não tinha fechado, a gente deveria usar a normal de 61 a 90. Aquele clima de 61 a 90 já não representa mais o clima da nossa região, daquela região, porque o clima mudou ao longo desses anos e está mudando cada vez de forma mais acelerada. Então, a recomendação da Organização Meteorológica Mundial é a gente transladar a climatologia a cada 10 anos. Então, antes a gente estava usando de 81 a 2010, agora de 91 a 2020, depois de 2001 a 2030 e por aí vai, de forma que essa climatologia realmente represente o clima atual daquela região. Então, resumindo, o clima é uma síntese do tempo num determinado local, num período de 30 anos. A normal climatológica atual vai de 1991 a 2020. A gente sempre compara os mesmos 30 anos em todo lugar, de forma que eu possa comparar o clima, por exemplo, da região do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, com Nova York, por exemplo. Mas nem sempre o clima se comporta como a climatologia. Um exemplo, voltando ao Rio de Janeiro, nós sabemos que o verão no Rio de Janeiro é quente e bastante chuvoso, mas tem anos em que você não tem muita chuva, tem anos em que a temperatura é muito mais quente do que o normal ou mais amena do que o normal. E esse é o conceito de variabilidade climática, essa variação do clima em relação à sua climatologia. E muitas vezes essa variação do clima é causada por padrões de teleconexão. Mas o que seriam os padrões de teleconexão? Teleconexão é o conceito de conexão à distância. No caso da meteorologia, a gente descreve padrões de teleconexão como padrões em que você tem
alguma anomalia, algum forçamento numa região, isso vai ter uma resposta no clima de uma região remota. E esses padrões também são conhecidos como modos de variabilidade de baixa frequência. Mas o que seria essa baixa frequência? É toda aquela escala de tempo acima do período de tempo, da análise de tempo, que vai desde a escala submensal, mensal, passando pela escala intrasazonal, que é dentro de uma estação, como, por exemplo, o padrão chamado oscilação de Madden-Julia, que vamos abordar mais à frente, na escala interanual, como, por exemplo, o famoso El Niño, e até chegando à escala interdecadal, entre décadas, como, por exemplo, a oscilação decadal do Pacífico, que a gente também vai abordar na aula de hoje. Então, começando a falar sobre alguns desses padrões e seus impactos no clima, começando com o mais conhecido de todos, o ENOS, o El Niño Oscilação Sul. E o que é esse El Niño? Na realidade, ele é um fenômeno de interação oceano-atmosfera. A maioria desses padrões, eles têm essa característica, esses padrões de baixa frequência, eles têm essa característica de interação oceano-atmosfera, onde nós temos, na fase positiva, ou seja, o El Niño, um aquecimento das águas no Pacífico equatorial e tropical, e na Laninha, o contrário, um resfriamento dessas águas. Esse é um fenômeno, um padrão da escala interanual. Ele pode acontecer a cada 3 a 7 anos, mas o intervalo pode variar, inclusive, de 1 ano somente até 10 anos. E essa variação na temperatura da superfície do mar, ali no Pacífico, também como a gente chama de TSM, temperatura da superfície do mar, ela vai provocar variações na parte da atmosfera, nos campos de pressão, nos campos de vento, alterar a circulação atmosférica e, com isso, alterar o clima em regiões remotas. Essa figura ela mostra exemplos de 2 El Niños e de 2 Laninhas diferentes, e essa é uma figura que a gente consegue visualizar em que 2 eventos de El Niño ou 2 eventos de Laninha, eles nunca são iguais. A gente olha o da primeira figura acima à esquerda, os 2 El Niños nós estamos enxergando anomalias positivas de temperatura, mas o máximo dessa anomalia está acontecendo ali no Pacífico Central, enquanto o outro, o máximo da anomalia está próximo ali à costa do continente americano. Então, a mesma coisa a gente vê com a Laninha, diferenças nas regiões de máximos aquecimentos. Ou seja, nós temos El Niños diferentes e Laninhas diferentes e, com isso, diferentes impactos. Com isso, nós temos índices diferentes para identificar o El Niño. Os principais índices são chamados índices oceânicos, onde a gente faz a média da anomalia de TSM em diferentes regiões do Pacífico, como, por exemplo, nessa caixa preta aí, Ninho 3.4, a caixa azul, Ninho 4, a caixa vermelha, Ninho 3, e a outra caixa ali mais próximo do continente, chamado Ninho 1+2. E a gente consegue ter séries temporais, como estão sendo mostradas nessa figura, onde quando nós temos valores acima de 0,5 por um período persistente de vários meses, nós temos o El Niño. Quando nós temos valores abaixo de menos 0,5 por um período persistente, nós temos a Laninha. E quais são os impactos típicos do El Niño e da Laninha no globo? Nós temos impactos em várias regiões, focando um pouquinho para a América do Sul. Durante o verão, por exemplo, nós temos períodos mais secos no Nordeste, períodos mais chuvosos no sul do Brasil e, no caso do Sudeste, o impacto na precipitação ele não é tão claro, mas ele costuma, em anos de El Niño, trazer verões mais quentes aqui para a região Sudeste. Quando chega no inverno, o impacto é mais na temperatura, trazendo uma região mais aquecida em boa parte do Brasil. Já na Laninha, nós temos algumas configurações opostas, né? No verão, a parte do Nordeste fica mais chuvosa, o Sudeste fica mais frio, mas a gente só vai ter um impacto oposto no Sul, que seria um período mais seco, no inverno. Ou seja, os impactos eles não são exatamente opostos entre o El Niño e a Laninha, entre a fase positiva e a fase negativa do ENOS. Um outro padrão de teleconexão muito importante aqui para o Brasil é a oscilação de Madden-Julia, que é na escala intrasazonal. É uma célula que vai circular em todo o globo na região equatorial, numa escala de 30 até 90 dias, onde você tem o movimento ascendente e a convecção e a chuva
cercados a leste e oeste por regiões de movimento descendente e falta de chuva. E essa composição toda ela vai andar no sentido leste e passar por todo o globo, ou seja, em algum momento essa região de movimento ascendente vai passar pela América do Sul e favorecer a convecção, favorecer a chuva aqui na América do Sul. O índice da oscilação de Madden-Julia é dividido em 8 fases. Cada fase é representativa de uma região diferente do globo, onde está passando aquela região de convecção da célula da oscilação de Madden-Julia. A fase que nos interessa, que vai atuar aqui na América do Sul, é a fase 8, que é a última figurinha ali no tom de azul, quando ele está passando em cima da América do Sul. O diagrama de fases, ele é uma figura bem interessante, porque ele mostra a série temporal ali iniciando em 24 de janeiro de 2019, nesse exemplo, e terminando até 4 de março. Então, quanto mais distante do centro, mais intensa é a atuação da oscilação de Madden-Julia. Aqui que nos interessa é a fase 8, ou seja, quando está passando ali sobre a América do Sul. Então, se vocês olharem ali, meado de fevereiro, ela estava atuando sobre a nossa região. Bom, e os impactos típicos? A oscilação de Madden-Julia ela impacta em toda a região equatorial, no globo todo, de diversas formas. Nós vemos aqui, por exemplo, essa faixa vermelha ali no Atlântico Norte e no Pacífico Leste-Norte, que é o número 3, é porque na passagem da fase úmida, do movimento ascendente da oscilação de Madden-Julia, favorece a formação de furacão nessa região. E é interessante porque muitas vezes quando ela está passando no Atlântico, a fase úmida, ali no Pacífico Leste está o movimento descendente. Então, muitas vezes a gente vê sinais opostos, aumenta a intensidade, a quantidade de furacões no Atlântico e dá uma diminuída no Pacífico Leste. E o contrário, às vezes você está passando com uma intensidade, está acontecendo mais quantidade de furacões no Pacífico Leste, dá uma decaída na região do Atlântico. E isso também impacta, por exemplo, nos ciclones ali no Pacífico Oeste, na parte norte. Aqui na América do Sul, o impacto é principalmente na questão de favorecer ou desfavorecer períodos chuvosos. Quando você está passando a fase úmida, né, de movimento ascendente da oscilação de Madden-Julia, você favorece formação de chuva naquela região. E isso acontece durante o verão, você está intensificando o período de monção ali. Em compensação, quando passa a fase seca, a região de movimento descendente da oscilação de Madden-Julia, a gente chama o período de pausa da monção. Lembra que às vezes acontece durante o verão, está chovendo vários dias seguidos e de repente passa vários dias sem chover. Provavelmente está passando a fase seca da oscilação de Madden-Julia aí. Então ela tem um impacto diretamente na monção da América do Sul e nos sistemas que estão ligados a ela. Por exemplo, as ACAS, as zonas de convergência do Atlântico Sul. Muitas vezes a intensificação, a formação das ACAS está acontecendo na passagem da fase úmida da oscilação de Madden-Julia. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente quando falamos em modos de variabilidade é que a atuação dele serve como um pano de fundo para o sistema, para a circulação que está acontecendo ali. Por exemplo, eu falei que o El Niño traz períodos mais secos durante o verão no Nordeste brasileiro. Quer dizer que durante todos os meses que está atuando o El Niño ali, que pode durar de 9 até 15 meses, a gente não tem uma gota de chuva. Não, porque no final das contas a atuação no clima de uma região é somatório da influência de todos esses padrões. Então pode ser que naqueles meses, dentro do El Niño, aconteça alguma variação de algum outro padrão, de alguma outra coisa que tenha chuva ali. Mas no final das contas, quando a gente soma, vai ter uma maior frequência de períodos secos do que de chuva propriamente dito, comparado com um ano em que não tenha um El Niño. Então, todos esses padrões, eles servem como um pano de fundo, favorecendo ou desfavorecendo determinada circulação, determinado sistema que possa atuar naquela região. Com isso, a gente entra na questão dos padrões interdecadais, ou seja, que cada fase dura uma década, 2 acontecendo ali. Então, realmente, quer dizer, então naquela fase daquele padrão interdecadal que vai ter 20 anos em que não vai ter chuva naquela região, que fala que não tem chuva ali na fase daquele padrão. Não, mas ele vai desfavorecer você ter chuva naquela região. Quando a gente comparar com outras fases, você não tem tanta chuva quanto deveria ter.
Então, o primeiro padrão que nós vamos falar é a oscilação decadal do Pacífico, que é uma oscilação na TSM, na temperatura da superfície do mar, que acontece no Pacífico Norte, numa escala de tempo interdecadal, ou seja, 20 a 30 anos. E essa oscilação, a fase quente, a fase positiva, nós temos aquecimento no Pacífico equatorial, tropical, e também na costa da América do Norte, e um resfriamento dessa TSM na região extratropical. Na fase negativa, a gente tem o oposto, um resfriamento na região tropical e um aquecimento, e próximo à costa da América do Norte, e um aquecimento na região extratropical. Nós estamos atualmente numa fase positiva, desde 2014, há alguma variação ao longo do ano, mas, de uma forma geral, nós estamos numa fase positiva atualmente. E quais são os impactos no clima da América do Sul? É na monção, ou seja, naquele período chuvoso que acontece durante o verão em boa parte do país. Na fase negativa, nós temos uma diminuição da precipitação, da água precipitável, nós vemos nessa figura com tons cinzas mais claros, e na fase positiva nós temos um aumento da água precipitável, um aumento da possibilidade de chuva na região da América do Sul, ou seja, fase positiva, fortalecimento da monção, fase negativa, enfraquecimento da monção. E é aquilo que eu falei, quer dizer que durante todos os anos de fase positiva a gente vai ter monções mais intensas? Não, a gente pode ter, por exemplo, um ano de El Niño no meio dessa situação que desfavorece a chuva na região da Amazônia, por exemplo. Então, no final das contas, vai ser o somatório de todos esses padrões. Um outro padrão interdecadal é a oscilação multidecadal do Atlântico. Dessa vez a gente estava na oscilação decadal do Pacífico, nós estávamos abordando o Pacífico, e agora é o Atlântico Norte, onde a fase quente nós temos aquecimento das águas do Atlântico Norte e na fase fria nós temos resfriamento. E quais são os impactos típicos da oscilação do Atlântico Norte? O impacto típico, por exemplo, é na zona de convergência intertropical do Atlântico. O que acontece? A zona de convergência intertropical, que é um principal sistema gerador de chuvas na região equatorial e é de grande importância para gerar chuvas no Nordeste, por exemplo, no Oeste da África, ela tende a ir para uma posição onde as águas estão mais aquecidas. Então, na fase positiva, ela vai mais para o norte, e com isso ela acaba trazendo mais chuva para o oeste da África, onde nós vemos essas bolinhas em rosa, e menos chuvas para o nordeste do Brasil, onde vemos essas bolinhas em azul. E na fase negativa nós temos o oposto acontecendo. Uma coisa importante que nós precisamos levar em consideração nesses modos de variabilidade interdecadais é a relação entre eles e o aquecimento global. Porque imagina, na fase positiva da oscilação decadal do Pacífico, da oscilação multidecadal do Atlântico, toda a bacia oceânica norte ali, ela está aquecida. E com isso ela está jogando calor para a atmosfera. Então, quando a gente pega a média global de temperatura daquele ano, daqueles anos onde elas estão naquela fase positiva, elas vão ser mais altas do que seriam se a gente estivesse considerando somente o aquecimento global. E o oposto também pode acontecer. Quando a gente está na fase negativa, está retirando o calor da atmosfera, e com isso esses padrões eles conseguem reforçar ou camuflar as mudanças climáticas. Ou seja, você tem uma tendência de aumento da temperatura devido ao aquecimento global, e essa tendência ela pode ser mais rápida durante aquelas décadas da fase positiva ou mais branda durante as décadas da fase negativa, porque eles estão fazendo um efeito de camuflar essas alterações, retirando o calor da atmosfera nessas fases negativas. Então, é importante sempre levar em consideração esses padrões interdecadais quando a gente analisa mudanças climáticas. Por fim, nós temos alguns padrões de teleconexões que variam em diversas escalas temporais, desde mensal até interdecadal. E eu vou falar alguns desses modos que impactam bastante a América do Sul. O primeiro deles são os modos anulares. Nós temos o modo anular norte e o que nos interessa, o modo anular sul, que são padrões de oscilação de pressão entre as latitudes polares e as latitudes médias. No caso do modo anular sul,
a gente está falando de oscilação de pressão entre a Antártica e as latitudes médias. Essa figura que está mostrando é como a gente pegasse o globo e olhasse de baixo para cima, no caso do modo anular sul, ou olhasse de cima para baixo, no caso do modo anular norte. Nós temos a Antártica no centro e os continentes americano, a África e a Austrália nas extremidades. Na fase positiva do modo anular, seja ele norte ou sul, nós temos um aumento da pressão nas latitudes médias e uma diminuição da pressão nas latitudes polares, na Antártica e no Ártico. Na fase negativa, a gente tem o oposto. Nós vemos nessas séries temporais aí do índice do modo anular norte e do modo anular sul, que a gente pode ter desde um intervalo muito pequeno com uma fase até o intervalo de você ter meses, anos seguindo a mesma fase, ou seja, ele tem variações em diversas escalas temporais. E o modo anular sul, particularmente, ele pode afetar várias coisas aqui no hemisfério sul e, inclusive, aqui na América do Sul. Eles podem afetar posicionamento e intensidade dos jatos, quantidade de ciclones, posicionamentos dos ciclones, entre outras coisas. Aqui na América do Sul, um impacto bastante interessante é na ocorrência e intensidade das ACAS, da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que traz bastante chuva para o verão aqui entre a Amazônia e o sudeste do país e menos chuva para o sul do país. É um sistema meteorológico bastante comum ligado à monção da América do Sul e que está bastante relacionado às chuvas de verão. E durante a fase positiva, como nós vemos nesse block spot, tem um aumento da quantidade, da ocorrência das ACAS, enquanto na fase negativa nós temos menos frequência, menos ocorrência das ACAS. E isso impacta diretamente na precipitação, na chuva. Nesse caso dessa figura para dezembro, a fase positiva traz mais chuva em toda essa faixa, essas linhas vermelhas, em toda essa faixa noroeste, do noroeste ali da Amazônia, vindo até o sudeste, pegando o Atlântico, e menos chuva, que são essas linhas azuis, no sul do país. Na fase negativa, onde a gente desfavorece a formação das ACAS, você acaba tendo um sinal oposto, ou seja, menos chuva nessa faixa noroeste e sudeste e mais chuvas no sul do Brasil. Um outro padrão que tem essas diversas escalas que afeta o norte, no caso o norte da América do Sul, norte do Brasil, é a oscilação do Atlântico Norte. Diferentemente da oscilação multidecadal do Atlântico, que é aquela que a gente viu na TSM, essa oscilação é atmosférica, nos padrões de circulações atmosféricas que acontecem no Atlântico Norte, ou seja, a alta subtropical do Atlântico Norte, que também é conhecida como alta dos Açores e das Bermudas, e a baixa polar, também conhecida como baixa da Islândia. Na fase positiva desse modo, nós temos intensificação desses dois padrões. Com isso, os ventos de oestes em latitudes médias, eles ficam mais intensos e mais curvados, levando as tempestades, as frentes para o norte da Europa. E também nós temos uma intensificação dos ventos alísios e, com isso, eles empurram a zona de convergência intertropical mais para sul, trazendo mais chuva para o Nordeste. Já na fase negativa, esses dois sistemas eles estão mais fracos e esses ventos de oeste nas latitudes médias no hemisfério norte estão mais fracos, mais retos, trazendo na realidade os sistemas meteorológicos para o sul da Europa, norte da África. E os ventos alísios do Nordeste eles também ficam mais fracos. Com isso, a ZECIT se posiciona mais ao norte, essa zona de convergência intertropical se posiciona mais ao norte, diminuindo a quantidade de chuva no Nordeste. Os impactos típicos, como eu disse, são a questão do posicionamento da ZECIT. Na fase positiva, com esses ventos alísios do Nordeste mais intensos, a ZECIT fica mais ao sul, trazendo mais chuva para o Nordeste. Bom, em síntese, nós vimos na aula de hoje que existem diversos padrões de teleconexões, também conhecido como modos de variabilidade, e que eles atuam desde escala intrasazonal até em escalas interdecadais. E esses modos, eles podem variar o clima de uma determinada região, tanto sozinhos ou atuando de forma combinadas. E eles servem como um pano de fundo, favorecendo ou desfavorecendo determinada configuração, mais precipitação, menos precipitação, atuação ou menos atuação de determinados sistemas meteorológicos, como as ACAS, como as ZECIT.
Nessa aula também nós vimos alguns exemplos dos principais modos de variabilidade e os impactos típicos causados por eles aqui na América do Sul. E ao final das contas, o que podemos dizer é que a variabilidade do clima em uma região depende de uma soma de influências de diversos fatores, desde locais até fatores remotos, como, por exemplo, os padrões de teleconexões, também conhecidos como modos de variabilidade. Na aula de hoje, identificamos as diferentes variáveis que afetam o clima em determinada região e época do ano. As teleconexões são padrões de resposta atmosférica representadas por fenômenos como o El Niño ou a oscilação do Atlântico Norte. Elas são responsáveis por gerar interações com o clima e impactos típicos entre o oceano e a atmosfera, afetando o cotidiano de milhões de pessoas anualmente. Conhecer estas variações é importante para os governos se prepararem para o impacto das mudanças climáticas. Na próxima aula do nosso curso, falaremos sobre observações, modelagem climática e suas projeções associadas. Até lá! É difícil conceber que o mundo voltará à normalidade e que o ensino se dará exatamente como antes. Não são apenas novas tecnologias para aulas remotas que estão na ordem do dia, e sim o próprio conteúdo das disciplinas oferecidas pelas instituições de ensino. Enquanto atravessa um trauma tão grave, com centenas de milhares de vidas perdidas e uma crise econômica de enormes proporções, o mundo se torna mais confuso e conflituoso. É parte da missão das instituições de ensino e pesquisa oferecer uma formação aprofundada sobre temas de interesse comum. Compreender a fundo os desafios atuais pode ajudar professores e estudantes e toda a população a desenvolver uma postura crítica e engajada, contribuindo para a solução dos problemas cada vez mais graves de nosso tempo. Ações de solidariedade e práticas coletivas também foram essenciais para amenizar os efeitos da doença, principalmente entre os mais vulneráveis. Tudo isso aponta para uma potência da sociedade na esfera comum que vai além dos governos executivos e inclui o âmbito público de forma mais geral, envolvendo as universidades públicas, as instituições de ciência e tecnologia, as instâncias democráticas e a população em geral. Por isso, Saber Comum, um programa de divulgação científica e de educação à distância produzido por instituições públicas de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro. Saber Comum em 2 sentidos. Nos cursos apresentados, são abordados conteúdos de interesse comum a diversos campos do saber de modo interdisciplinar. Além disso, o intuito dos cursos é de auxiliar na reflexão sobre a esfera do comum, ou seja, saberes e políticas que dizem respeito à vida coletiva, à divisão de poderes na democracia e aos laços sociais. Uma postura crítica e engajada é necessária, não apenas no meio acadêmico, mas também no conjunto da sociedade. Saber Comum. Divulgação científica e educação à distância para o interesse comum.